Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Hoje estudaremos juntos os versículos 17 ao 21. Diz assim então o texto da bendita Palavra de Deus. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Eu imagino que havia uma mistura de sentimentos e emoções no coração de Jesus naquele momento específico da Páscoa. Certamente o coração de Jesus estava tomado por um amor muito grande por seus discípulos, o desejo que ele tinha no coração de compartilhar aquela que seria a última refeição com eles, um momento de intimidade, um momento especial e mais especial ainda porque era a Páscoa. A Páscoa era um momento em família, já vimos isso. Era um momento de compartilhar o alimento, era um momento também de honra a Deus, porque servia como memorial da libertação do povo do Egito e teria ainda um significado muito mais especial e um significado maior por causa das ações de Jesus nesse momento, logo mais quando ele partiria o pão e daria também o fruto da uva aos discípulos. Mas eu digo que é um momento de várias emoções, porque pelo menos nesse momento certamente o coração de Jesus se entristeceu. Jesus já sabia que haveria um traidor. Jesus já sabia que ele seria entregue aos líderes judeus por um dos seus. Mas isso não tira o fato de que Jesus se entristeceu com isso. A verdade é essa: Deus sabe de todas as coisas, mas isso não significa que Deus é apático, que Deus não sente, que Deus não sente no seu coração a tristeza, por exemplo, da rejeição dos homens. Quando ele sabe que não é bem quisto, quando ele sabe que é rejeitado, isso fere, isso entristece o seu coração. E aqui não é diferente com Jesus. Ele então, certamente com o peso no coração, anuncia, mesmo nesse momento de comunhão, que um dos seus próprios discípulos o trairia. E exatamente como estava o coração de Jesus, pelo menos naquele momento, o coração dos discípulos também ficaram. Eles ficaram tristes e eles começaram a se questionar, começaram a balbuciar, a questionar uns aos outros, e um a um o texto diz aqui no verso 19, um após o outro perguntou: porventura sou eu? Os discípulos não entendiam o que estava acontecendo. Como assim um traidor? Como assim algum de nós? Um dentre nós é alguém que vai trair o Senhor Jesus? E isso era uma coisa tão difícil de compreender, era algo tão contrário a tudo aquilo que eles estavam experimentando, que eles experimentavam com o Mestre, porque eles tinham com o Mestre uma comunhão, uma amizade tão forte, uma irmandade mesmo. Como assim algum entre nós vai trair? E como Jesus não identificou quem era, eles começaram então a perguntar: porventura sou eu? Porventura sou eu? E Jesus indica: é aquele que coloca a mão no prato comigo. Nós não somos informados aqui pelo texto,
mas é certo que talvez ali naquele momento os discípulos tivessem identificado, embora eles não tivessem qualquer compreensão do que haveria de acontecer. Os discípulos ainda estavam praticamente cegos, digamos assim, com relação aos eventos que aconteceriam a partir dali, a prisão de Jesus, depois o seu julgamento e a morte de cruz que se seguiria logo daí a algumas horas. Os discípulos não sabiam de nada disso, mas Jesus sabia. E era preciso indicar o traidor, porque ele precisava ter a sua deixa, a sua dica, para que o momento da traição se seguisse. Mas não, sem dúvida, também conhecido por Jesus era o fato de que Judas, após trair, na verdade se enforcaria. Jesus sabia de todas as coisas. Não era o seu desejo, não era o que Jesus queria, mas Jesus sabia que o traidor sofreria uma grave punição por isso. E isso nos abre aqui um momento que precisamos refletir. Precisamos lembrar primeiro que o traidor era conhecido e inclusive havia uma profecia acerca da sua traição. Havia uma profecia acerca do preço pelo qual Jesus foi vendido, 30 moedas de prata. Tudo isso foi profetizado, mas é preciso lembrar que a Bíblia não profetizou, não havia uma profecia de que Judas se enforcaria. Certamente quando Jesus disse aqui, ai daquele, no final do verso 21, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Essa referência é simplesmente ao fato de que Judas estava traindo sangue inocente. Por causa disso, haveria uma consequência para ele. Haveria uma consequência para esse ato tão vil, tão sórdido de traição. Mas eu creio que essa consequência não era o enforcamento. Essa consequência não era o fato de que Judas tomaria essa atitude de se enforcar. Eu tenho certeza de que se no coração de Judas houvesse, além de remorso, que todos os textos dizem que ele sentiu, se ele realmente tivesse arrependimento e ele tivesse buscado o arrependimento, ele seria perdoado. Então, eu acredito que não é coerente, não é verdadeiro dizer que estava nos planos de Deus que Judas se enforcasse. Deus não deseja a morte de ninguém, nem a morte física e muito menos a morte espiritual. Ela é uma consequência do pecado. Mas o fato é que Judas escolheu, além de trair Jesus, além de se prestar a esse papel, embora houvesse uma profecia, ele não deu ouvidos, provavelmente, a tudo que Jesus tinha ensinado. A verdade é que os atos de Judas o levaram a esse momento. A desobediência de Judas o levou a esse momento. Outros trechos nos dão conta de que Judas muitas vezes tirava da bolsa do dinheiro e ele desviava dinheiro, ou seja, havia corrupção no coração de Judas. Ele estava entre os 12, mas não era um dos 12, infelizmente. E as suas ações o levaram a trair Jesus. Certamente eu realmente creio, se ele tivesse finalmente se arrependido depois de trair Jesus, e não só cheio de remorso, mas arrependimento genuíno, ele teria sido perdoado. Mas Judas, numa demonstração daquilo que estava no seu coração, toda a maldade que estava no seu coração, o pecado, ao invés de se arrepender, cheio de remorso, tira a própria vida, como nós sabemos. Sim, Judas tinha sido, a verdade do traidor tinha sido profetizada. Sim, Judas cumpriu esse papel. Sim, Judas tinha em seu coração maldade, pecado, como nós todos temos. Mas diferente dos discípulos que confiaram em Jesus, diferente de Pedro,
O próprio Pedro, que mais adiante trairia Jesus 3 vezes, negando-o, e depois foi perdoado, diferente de Pedro, Judas tomou para si mesmo e fez justiça com as suas próprias mãos e acabou tirando a sua própria vida. Esse momento triste marca esse que, na verdade, fora esse momento específico, foi um momento de comunhão. Foi um momento à parte, então, que nós vemos aqui. Em todo esse momento que era para ser de extrema comunhão, de demonstração de amor, de afeto, um momento de compartilhar uma refeição, foi marcado, infelizmente, por esse momento triste em que o traidor foi indicado. Nós vamos continuar o nosso estudo no nosso próximo encontro. Continuaremos aqui estudando o próximo trecho no capítulo 14 de Marcos. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.